Pois bem, vamos falar de Cruzeiro? Vamos. Bora! E vamos começar com o 10. A gente falou um pouquinho do 10 aqui. Matheus Pereira, 150 jogos pelo Cruzeiro. Já passou, né? Já são 156. Mas 152 jogos oficiais. Inclusive, deixar claro que eu acho errado contabilizar amistoso, tá? Também. Acho que tem que contabilizar só jogo oficial. Mas são 156 jogos pelo Cruzeiro no total, 26 gols, 29 assistências, ainda só um título conquistado, que é o Campeonato Mineiro, e em 2026, nessa temporada, é o jogador com mais passes decisivos no mundo. O que é um passe decisivo? Um passe para a finalização, que na sequência o cara finalizou e podia ter feito o gol, se não fosse pé torto. Mas enfim, basicamente foi isso. Se o goleiro não virasse o Neuer. Exatamente. Então na estatística, isso aí são números do SofaScore, tá, gente? No mundo, não é no Brasil, não, tá no mundo, no planeta, entre todos os campeonatos catalogados ali, Matheus Pereira é o jogador com mais passes para finalização no mundo em 2026. Jogou 28 partidas, 5 gols e 4 assistências, 86 passes decisivos, em média mais de 3 por jogo, 16 grandes chances criadas, aquela estatística que Samuel Venâncio ama, 71 finalizações, 25 no gol, então isso mostra que precisa melhorar a finalização, né, Pereira? Poxa. 155 duelos ganhos aí, e quando você pensa que são 28 jogos, é muito duelo ganho por partida, e 83 faltas sofridas em média, 3 por jogo. Apanha mais que pandeiro em roda de samba o menino Matheus Pereira. Sem contar as não marcadas, né? Que costuma ter bastante também. Tem bastante também. Mas, inclusive, o Matheus que divulgou lá um videozinho nas redes sociais com a equipe que cuida da carreira dele. E eu acho muito de muito bom tom, inclusive, a forma como o Matheus Pereira, ele normalmente exalta muito a história do Cruzeiro, né? Quando ele chegou, já teve aquela questão de vestir camisas, e agora também usando ali a camisa 10, aí você vê ele com a 10 do Valdo, com a 10 do Montijo, com a 10 do Dirceu, né? Do Alex e tudo mais. É muito raro a gente ter jogadores com esse nível de identificação. E por que tem gente que ainda é resistente a ele, Maiquinho? O Caramujo, ele respeita muito a camisa do Cruzeiro por ser um torcedor, né? E assim, eu acho super legal, por exemplo, a camisa 10 do Valdo, né? Porque até tem muita gente das novas gerações que não conhece algumas figuras, até porque o Cruzeiro sempre teve muitos bons jogadores, né? Então é uma lista bem extensa. E aí ele exaltar isso, mostrar isso é importante e mostrar que ele tá buscando trilhar esse caminho dele, né? Antes de responder a sua pergunta, só um destaque ali que a gente vê que ele teve 16 grandes chances criadas, né? Que apesar do Samuel não gostar dessa estatística, normalmente são chances realmente muito claras, né? O cara a cara, o cara na frente do goleiro, o cara sem goleiro, enfim. E das 16 que ele criou esse ano, ele só tem 4 assistências, né? Então, fizeram apenas 1/4 das grandes chances que ele criou, que eu acho um índice bem pequeno. Claro que você não vai esperar que façam umas 16, né? Se fizer, ótimo, mas não é comum. Mas se talvez a entrega dos companheiros também fosse maior, com certeza esse número seria um pouco mais alto. Até a gente vê o número de assistências dele, né? 29 assistências, e a gente sabe, quem acompanha o Cruzeiro, que acompanha os jogos, assim, sabe que esse número teria condições, sem forçar, sem querer que tudo entrasse, de serem muito mais assistências em relação ao que é. Mas, ô Caramujo, falando desse hate assim que o Matheus recebe, eu acho que, sinceramente, é uma coisa bem pontual. A gente vê porque muitas vezes o pessoal é barulhento, né? Eu que acompanho bastante o chat aqui da Samuca, na produção e tudo mais, sempre Você tem uns três... máscara quando vai ler o chat da Samuca TV? Que é tóxico? O chat da nossa live agora da manhã, que eu produzo e tal, ele não é tão tóxico, não, cara. É mais tranquilo. Mais tranquilo, eu acho que dia de jogo é um pouco mais tóxico. É pesado. Mas é um chat de boa, assim, a galera é bem legal, assim, no geral, mesmo, assim. Mas, só que sempre tem uns 3, 4 ali que ficam... todas as lives, todos os dias, xingando Matheus Pereira. Você já anotou os nomes? Sim, sei os nomes. Já decorei, né? Porque eu vejo sempre, então ficam nessa, sabe? Eu realmente não concordo, mas eu acho que é uma minoria. Você vê no estádio, todo mundo gosta muito dele no geral, né? Cantam o nome mais forte, né? É o nome mais forte, cantam junto com o do Caio. As criancinhas gostam muito dele, assim, é impressionante. Fazem a comemoração, tudo mais. Ele realmente joga muito futebol, isso é inegável. Tá na pré-lista do Ancelotti, né? O Ancelotti separou os 55 melhores jogadores brasileiros à disposição no momento, e ele tá entre esses. E para muitos, para mim inclusive, mas a gente vê, não só a gente da imprensa mineira, mas
rivais, né? A imprensa que até cobre o Atlético fala isso, sempre cita o Matheus Pereira e o Everson como injustiçados. O pessoal de outros estados também, né? Eu acompanho bastante a imprensa de outros estados e a imprensa nacional no geral, e todos sempre falam muito dele. Ele joga bola e quem assiste sabe que ele é muito bom jogador. Eu acho que muita gente espera algumas coisas dele, né, que ele não faz tão bem atualmente. Por exemplo, a finalização dele deixa a desejar de fato, a cobrança de bolas paradas pode melhorar, mas independentemente disso, assim, nenhum jogador, ou pelo menos poucos jogadores, são bons em tudo, né? E aí eu acho que o que ele entrega realmente é muito bom, e acredito que se o Cruzeiro ainda não conquistou mais coisas, não apesar dele, sabe? Porque ele é um dos que mais contribui pro Cruzeiro forte, pro Cruzeiro bem, é um cara que se entrega e tudo mais. Eu até vejo, só para finalizar meu comentário, deixar pro Caio também falar um pouquinho, né? Algumas comparações até um pouco descabidas, né? O Matheus Pereira, né? A gente teve o Alex, assim, vocês falam aqui sempre, né? O Alex é um fora da curva na história do futebol, ele sempre vai ser lembrado. Na minha época tinha o fulano de tal, e duas que eu acho bem descabidas em relação ao Montijo e o Wagner, por exemplo. Porque são caras que, apesar de terem jogado bem, terem seus momentos no Cruzeiro, eles também não ganharam grandes títulos, né? Ganharam apenas campeonato estadual. O Matheus ganhou esse ano. O Montijo foi meu ídolo da infância, né? Eu cresci ali, era adolescente, quando ele jogava no Cruzeiro, jogava futebol e fazia comemoração igual a dele. Sempre gostei muito, mas é um cara que acabou saindo de uma maneira não tão legal do Cruzeiro, né? Forçou saída um pouco. Não esteve em alguns momentos importantes. Por exemplo, o Montijo, ele tem um título pelo Cruzeiro, que é o Mineiro 2011. E ele joga a ida que o Cruzeiro perde, toma o terceiro amarelo, se não me engano, fica suspenso e não joga a volta, e o Cruzeiro reverte o placar. Ele não estava no jogo da volta. Na final do Mineiro. Não tava. De 2011. Foi o Roger, né? Exato, que começou esse jogo. Exato. Ele no não 6x1 também. Então, ele não participa do 6x1 também por questão de cartão amarelo. Toma contra o Ceará, né? Lá no Presidente Vargas, PV. Exato. Na fase muito decisiva de 2012, que o Cruzeiro lutava ali por algo melhor no campeonato, para não ter que brigar para não cair, ele também não participa, né? Que é aquele momento que o Martinútil assume o protagonismo. Então, assim, ele perde o pênalti no Clássico de 2010, que poderia ter... Aquele jogo foi muito atípico, né? O jogo de Uberlândia lá. Ele bate um pênalti de cavadinha, perde e fez falta, entendeu? Então, assim, umas comparações um pouco descabidas, não querendo diminuir o Montijo, porque ele jogou muita bola, mas, assim, eu acho que é a fase que a gente vive, sabe? Eu acho que a fase das redes sociais tem muito ódio de fato, tem muita descontando frustração, e eu acredito que se o Montijo, tendo todo esse histórico, tivesse vivido... Se fosse hoje, ele ia sofrer muito também, né? E muita gente que fala dele com nostalgia estaria atacando como ataca o Matheus. Mas eu torço muito pro Matheus Pereira conquistar um título no Cruzeiro. Teve perto ano passado, eu acho que ele fez de tudo, como outros jogadores também. O time não foi bem em um jogo, teve questão de arbitragem também, mas eu acho que isso vai acontecer. Ele renovou o contrato, o Cruzeiro tá cada vez mais forte, ele tá cada vez mais identificado, e eu acho que a melhor forma dele receber carinho, talvez, dessas pessoas que não têm o carinho com ele, conquistando um grande título, e eu tenho fé que isso vai acontecer, não só por ele, óbvio, mas pelo Cruzeiro mesmo, né? Já tá na hora do Cruzeiro conquistar, e o Cruzeiro, eu acho que pavimenta um caminho bom pra isso. Caio Fábio. Enfim, o Matheus Pereira é um cara que carrega o peso muito grande de ser camisa 10 do Cruzeiro, né? Jogar no Cruzeiro já é algo bem pesado, lidar com a torcida do Cruzeiro, que tem em seu DNA cobrar bastante, não é simples, e eu até gosto dessa característica do torcedor cruzeirense. E para além disso, tem o fato da 10, né, de um número muito histórico, muito impactante dentro da história do Cruzeiro como um todo. E eu acho que, bom, ele até de certa forma consegue lidar bem com isso. É legal ver o crescimento, a maturidade que o Matheus Pereira foi adquirindo ao longo da trajetória, né? De início, um cara que sempre mostrou muito futebol, mesmo em um Cruzeiro com menos qualidade do que hoje, por exemplo, mas que tinha uma certa dificuldade para assumir grandes responsabilidades, né? Se esquivava ali de determinadas falas, de aparecer em alguns momentos, não gostava de ter aí o impacto para ele de ser o principal jogador. Hoje já é diferente. É o Matheus Pereira que dá as caras em qualquer momento, que usa a braçadeira de capitão, que é um líder dentro de campo, dá pra gente perceber isso.
Então ele encarnou essa coisa mesmo de ser um líder dentro do Cruzeiro e de ser uma peça importante até para se comunicar com o torcedor. Como qualquer outro jogador, não está isento de críticas. Quando o Matheus Pereira precisar ser criticado por nós, por exemplo, ele vai ser criticado como já foi em alguns momentos. Mas fato é que é o cara mais brilhante desse Cruzeiro, né? E em 2026 está fazendo a sua parte desde o início, mesmo com um Cruzeiro muito caótico. Eu concordo com o Mike, basicamente falta aí um grande título para o Matheus Pereira dentro da trajetória dele com a camisa do Cruzeiro, e quem sabe seja esse ano, né? No ano passado o Cruzeiro não deixou de conquistar a Copa do Brasil por conta dele. Matheus Pereira fez basicamente tudo o que tinha de fazer, né? E aí pegando o jogo da eliminação, quando a gente se lembra do que ele fez na Neoquímica Arena, especialmente na primeira etapa, foi um absurdo, né? Inclusive, sim, poderia ter feito um dos gols mais bonitos do futebol brasileiro em 2025, naquele voleio que ele dá, e aí acaba que o Hugo Souza faz uma grande defesa. Na decisão por pênaltis, ele faz questão de cobrar a primeira penalidade, vai muito bem contra o Hugo, que a gente sabe que é um goleiro com potencial de seleção, que é muito lembrado por ser decisivo nesse tipo de momento, né, de decisão por pênaltis. E mais uma vez a gente vê o Matheus Pereira fazendo a sua parte para que o Cruzeiro conquiste um grande título, né? Na Libertadores, por exemplo, decisivo contra o Barcelona no primeiro jogo, contra o Boca Juniors aqui, fundamental para que saísse o gol do Neysser, né? Tirando um coelho da cartola. E fez gol contra a Católica, né? Acabou que o Cruzeiro fez gol tomou contra gol no a Católica. fim. Mas se não tivesse tomado aquele gol, seria um ponto importante. Exato, né, a gente vendo um ponto hoje. que veio por conta dele, que viria por conta dele, né? Infelizmente não aconteceu. E chamou a responsa para bater um pênalti, né? Exato. A gente não tinha o Caio naquela oportunidade. Era um segundo tempo, o Cruzeiro estava perdendo e o Matheus Pereira teve a personalidade e a precisão necessária. Então um cara que se todos os jogadores se comportassem da maneira que ele tem se comportado, o Cruzeiro certamente já teria um grande título, né? Mas eu tenho confiança de que pode ser nesse ano, de que ele pode também criar uma sequência de títulos, né? A gente vê, por exemplo, o Arrascaeta, infelizmente, no Flamengo, sendo esse jogador. Acho que o Matheus Pereira pode ser perfeitamente com a camisa do Cruzeiro. E eu não tenho a menor dúvida de que se vier um grande título com o Matheus por aqui, a gente vai se lembrar dele sendo o cara ou um dos caras desse time. Porque não tem como um jogador do quilate do Matheus Pereira ser aí um coadjuvante dentro de uma trajetória de campeão. E só rapidinho, Emerson, que o Matheus, assim, eu acho que ele também merece um título, sabe? Ele sempre deixou claro o carinho que ele tem pelo Cruzeiro e demonstra. Tem até uma entrevista muito legal, assim, que é quando o Flamengo foi jogar contra o Al Hilal do Matheus Pereira num Mundial, pra trás aí, e aí eles entrevistam o pai do Matheus Pereira, né? Isso muito antes do Matheus Pereira vir pro Cruzeiro. E ele fala, aí perguntam, surge o assunto que qual que é o time dele, ele fala, não, aquele ali, minha família é toda atleticana, mas ele é cruzeirense chato, aquele ali não teve jeito, entendeu? Então não é realmente um marketing, digamos assim, né? Realmente o cara, ele é cruzeirense. Tem foto dele no Mineirão, vendo Brasileirão 2016, Cruzeiro e Figueirense lá na torcida, né? Na Toca da Raposa, visitando a Toca, então, quando era mais novo. Então, eu acho que ele merece até pelo que se ele dispôs a fazer, né? Quando ele vem ao Cruzeiro em 2023, é um momento que ninguém queria estar no Cruzeiro, sabe? E até quem tava aqui agia como se estivesse fazendo um favor mesmo pro Cruzeiro, né? Chega num momento difícil, o Cruzeiro oscilando muito, sem orçamento, com um time bem limitado, sem perspectiva de brigar, e ele vem e ajuda. No ano seguinte ele fica aí, ele vai crescendo e tal, vai criando essa identificação, porque ele tinha identificação como torcedor, mas ele também pega essa identificação que você ganha em campo, né, de ser um cara que vibra ali e tudo mais, recebe o carinho da torcida também, e eu acho que seria merecido, assim, sabe? Eu acho que ele tem alguns anos de contrato ainda, então eu, sinceramente, acredito bastante e torço muito até, obviamente, por causa do Cruzeiro, que eu quero que a gente ganhe o título logo, mas ter ele vai ser especial nessa conquista, sabe? Também acho. Acho que é um jogador que merece muito ter esse sucesso, até porque ele aturou muitas transformações no Cruzeiro. Ele aturou muito companheiro ruim de bola, ele aturou muitas dificuldades do time em campo, e ele conseguiu se recuperar. E teve aquele período que tentaram tirar ele do clube, né? Teve isso, inclusive, também.
e depois ele segurou a onda, ficou e tudo mais, conseguiu se recuperar, mostrou em campo o grande jogador que é, e acho que para coroar essa história precisa não mas alguns títulos Sim. de grandeza aí, para que não tenha aqui, por exemplo, eu vi uma mensagem aqui, ó, Arrascaeta, ele não engraxa a chuteira do Arrascaeta, até porque normalmente é o pessoal ali da rouparia, né, que faz esse trabalho e tudo mais, de Passa um graxa na amaciar a chuteira. Eu acho que honestamente não, porque antigamente sim, né, que era de couro, mas agora as chuteiras são sintéticas ali, né, um plástico, não engraxam mais chuteiras. Sim. Mas tem que dar uma amaciada na chuteira, isso é real. Pôr os meninos da base pra ficar andando com ela, o roupeiro, que é pra dar aquela laceada, pra não machucar o pé dos craques. Sim. E nem dos bagres. Mas enfim, meus amigos, e tem gente que pontuando a questão da bola parada, que o Matheus Pereira melhorou aí nas cobranças de escanteio. Assim, é tudo uma questão coletiva, né? Bola parada não adianta... Eu vou cobrar bem, vai sair gol? Não, você tem que cobrar bem, o cara tem que cabecear certo. E a gente viu o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno tendo algumas oportunidades nos últimos jogos, mas essa cabeçada não tá encaixando. Né? Os zagueiros do Cruzeiro, no geral, cabeceiam fofo. O Vidal também cabeceia muito fofo. O Vidal meio que dá umas caradas na bola, já repararam? Sim. Que ele cabeceia de cara. Ele careia a bola. Tem isso, né? E, cara, eu até falei isso aqui numa live que teve pra trás aí, que o Samuel até tava no dia, que assim... o Matheus Pereira fica batendo aquela bola viajada, né? Cara, é claro que é uma deficiência no futebol dele, isso, porque não tá dando certo, mas assim, é uma coisa que é orientada também, né? Porque eu não consigo imaginar o cara bater o escanteio de um jeito durante meses e meses e meses, o treinador não querer, ele falar, não bate assim, e ele continuar batendo e nada acontecer, né? Então eu imagino que seja alguma jogada trabalhada mal executada. Mas ano passado teve um período legal do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro... Até, eu não sei se a estatística terminou assim o ano, mas o Cruzeiro ficou um bom tempo do Campeonato Brasileiro sendo o time que mais fazia gols de bola parada sem ser pênalti. Ou seja, escanteio e falta e... Porque não marcam muito pênalti pra gente também. Também não marcam, sim. Mas aí é porque o Cruzeiro fazia muito aquela jogada de cruzar o Fabrício Bruno, ele escorava, né? E aí eu chegava alguém fazendo e tinha a jogada do Kaique também no primeiro pau. Exato, tinha essa jogada. E aí eu acho que é muito o trabalho que é feito, né? E a gente já vai começando a notar algumas coisas do Arthur Jorge. E aí eu espero até que na pós-parada pra Copa a gente esteja mais azeitado nesse sentido ainda, né? Esteja fazendo melhores cobranças de bola parada, porque realmente, se não tá tendo tempo nem do Caio Jorge treinar a finalização, como ele comentou na zona mista, né? Treinar com os companheiros por causa de questão física e de calendário, bola parada imagino que deva ter sido uma coisa muito básica também o que o Arthur Jorge tá fazendo, né? E ele tem um profissional específico para isso. Então eu acho e torço e acredito que talvez... no pós-Copa, o Cruzeiro esteja melhor nesse quesito bola parada. Tomara, eu tenho essa expectativa também, com mais tempo para trabalhar, é o que a gente espera e vamos cobrar isso também, né? Agora, no jogo de terça-feira contra o Goiás, talvez no ano tenha sido a partida em que o Matheus Pereira mais se destacou nesse quesito de bola parada, né? Sim. Conseguiu buscar bem o Fabrício Bruno por pelo menos 3 vezes, isso no primeiro tempo. Rendeu o pênalti, né? Rendeu o pênalti, exato, e ainda na segunda etapa teve aquela falta bem cobrada por ele, né? Então Sim, não foi passou perto. só a questão de escanteios bem cobrados, mas teve uma falta direcionada pro gol. Então tomara que o Matheus Pereira siga nesse também. ritmo. Isso, no escanteio, um escanteio diferente, olha aí, um repertório, né? Isso. Bem lembrado, Mike. Então, assim, realmente foi a partida que ele mais se mostrou preciso nesse sentido, e é o que a gente espera dele, porque ele tem qualidade para fazer com que a bola parada do Cruzeiro seja nociva pro adversário.